Olá pessoal, como nós já vimos nas aulas anteriores, as fundações diretas elas trabalham pelo princípio da transferência de tensões, conforme a figura do bulbo. Estão lembrados? Então, o que vai acontecer basicamente numa fundação direta? Você vai ter a carga, que é a força F, e ela vai transferir essa força para uma área. Então, na mecânica geral, se a gente lembrar, o que é tensão? Tensão nada mais é do que o quê? Força dividido pela área. Ou seja, nós vamos ter a força, nesse caso, agora trazendo para um exemplo prático, que é a carga do pilar. Ou seja, você vai fazer o projeto estrutural e você vai descobrir quanto de carga o pilar quer transferir para o solo. E nós vamos, numa fundação direta, distribuir esta força numa determinada área. Ou seja, nós vamos calcular a tensão. O que é a tensão? Recapitulando, de novo, força dividido pela área. Então, a partir de agora, o que interessa para a gente numa fundação direta? É saber quanto que é esta área para que o solo seja capaz de suportar. Então, na verdade, a nossa fórmula, ela muda um pouquinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos mudar o denominador desta equação. Para nós, o que interessa é a área. Quando a gente está fazendo um projeto de fundação direta, na verdade, nós estamos definindo qual é a área de contato que a sapata, o radier, ou seja, o elemento de fundação vai ter que apresentar para que a força aplicada pelo pilar seja resistida pelo solo. Então, nesse caso, a equação fica do jeito que vocês estão vendo na minha mão aí, ó. A área da sapata nada mais é do que a força dividido pela tensão. Que tensão é essa? Tensão do solo, ou seja, a sua capacidade de carga. Vejam só como é que nós vamos definir a capacidade de carga. Bom, o que é a capacidade de carga? Está aqui, ó. A capacidade de carga, ela sai exatamente desse gráfico aqui que vocês estão vendo. Então, recapitulando, a tensão que interessa para mim nada mais é do que a força sobre a área. Então está aqui, ó, o pilar nesse caso está descarregando uma carga e ela está distribuindo tensão no solo. Vejam só, por esse gráfico aqui, ó, esse gráfico mostra a distribuição da tensão no solo. Vejam que aqui neste ponto há uma mudança na inclinação da reta. A reta vem aqui com uma certa inclinação. Quando chega nesse ponto, ela simplesmente muda de inclinação. O que está acontecendo aqui? Isso aqui está mostrando uma mudança de comportamento do solo. Aqui o solo vem numa certa deformação e de repente a deformação aumenta muito. O que caracteriza esse ponto, essa mudança na inclinação da reta? Significa ruptura. Muito provavelmente aqui aconteceu a ruptura do solo. Está aqui, ó, sigma R. Sigma R nada mais é do que a tensão de ruptura, ou seja, o momento em que o solo rompe. Nós nunca vamos poder fazer o projeto de fundação para o limite, para aquele momento em que o solo vai romper. Por quê? Porque existem variáveis, pessoal. Nós não conseguimos, apesar de existirem normas para isso, a NBR 8681, que trata das ações de segurança na estrutura, embora exista uma norma que nos orienta para conseguirmos definir quais são as variáveis que interferem no projeto, sempre vão existir erros executivos, vão existir mudanças de finalidade durante a vida útil do prédio, a pessoa que compra o prédio resolve fazer uma outra utilização daquele prédio. Então existem mudanças no comportamento, podem haver mudanças nos carregamentos. Então nunca, em hipótese nenhuma, nós vamos ter que fazer um projeto com o solo no limite da ruptura da sua capacidade de carga. E outra coisa, muitos dos métodos que são utilizados são simulações numéricas, são simulações matemáticas. Nós não temos como afirmar com precisão que aquele valor da capacidade de carga do solo, que é exatamente naquele valor que o solo vai romper. Em função de todos esses fatos, é normal a gente trabalhar com a tensão admissível. O que é a tensão admissível? Está aqui, ó. É uma tensão menor. Nós vamos admitir que o solo tem uma capacidade de carga menor, ou seja, nós vamos admitir a tensão. Por isso o nome tensão admissível. O que é a tensão admissível? É um valor onde a gente vai garantir que nós estamos mais longe da capacidade de carga, da tensão de ruptura, e ao mesmo tempo também vai conduzir a uma deformação menor. Então, em linhas gerais, a tensão admissível nada mais é do que a tensão de ruptura, ou seja, a capacidade de carga do solo, ou seja, o seu limite, dividido por um fator de
segurança. A tensão admissível, ela então vai garantir que o solo, obviamente, não vai romper, porque nós estamos dando um fator de segurança para o solo, e também vamos garantir que a deformação vai ser baixa. Vejam, esse gráfico aqui mostra duas possibilidades. Olha a deformação que vai acontecer se a gente projetar a fundação na tensão admissível, e olha o recalque que pode ocorrer se projetarmos a fundação no limite da ruptura. Então, a tensão admissível ela vai garantir os dois estágios da NBR 8681. O estado limite último, que nada mais é do que a ruptura do solo, e o estado limite de utilização, que nada mais é do que a deformação máxima que uma estrutura vai aceitar no solo. Com base nesses dois conceitos, agora a gente vai conseguir definir os valores das tensões admissíveis com base nas metodologias disponíveis. Basicamente, existem dois métodos, os métodos teóricos e os métodos práticos, que nós vamos apresentar a partir de agora. Então, pessoal, como nós havíamos discutido anteriormente, existem dois métodos para definir a capacidade de carga do solo. Nós temos os métodos chamados teóricos e os métodos denominados práticos. Eu estou apresentando agora para vocês aqui os métodos teóricos. De todos os métodos disponíveis, são infinitos, para ser honesto com vocês. O mais conhecido, mais empregado, largamente empregado aqui na construção civil nacional, no meio técnico nacional, é o método de Terzaghi, que é esse método que está representado aqui no quadro para vocês. Então, o que vocês têm aí à esquerda de vocês aí na tela é isso aqui, ó. Isso aqui é uma sapata, e esse F aqui é a carga no pilar. Como nós já sabemos das aulas de mecânicas de solos, do que nós já discutimos aqui no curso de fundações, as sapatas descarregam as tensões através de bulbos. O que é o bulbo? Nada mais é do que uma tensão. O que essa tensão atuante está produzindo no solo? Ele está tentando produzir uma ruptura. Então, o que eu desenhei aqui, ó, é um círculo, é uma curva de ruptura. Ou seja, a tendência do solo está tentando escorregar o solo. A sapata está tentando escorregar, empurrar a massa do solo. Eu desenhei de um lado, mas isso pode acontecer também do outro, tá? Eu optei por um lado para facilitar a explicação para a gente aqui. O que é que está acontecendo aqui? Está havendo um escorregamento, um deslizamento. Então, a massa de solo que está imediatamente embaixo da base da sapata está tentando escorregar sobre o solo resistente. Está havendo um cisalhamento, um escorregamento. Como é que a gente representa isso? A gente representa isso com a letra grega tau. Tau é igual a cisalhamento, ou seja, está havendo uma força de deslizamento aqui, um escorregamento. Quem é que vai resistir no solo a esse escorregamento? Vão aparecer dois fatores. Um desses fatores é o atrito. Está representado aqui pelo φ. Φ significa ângulo de atrito. O que é isso daí? É a força de atrito resistente do solo. É o solo tentando resistir a esse escorregamento pelo atrito. Outro elemento no solo, outro elemento resistivo do solo para suportar o escorregamento é a coesão. O que é a coesão? A coesão é uma aderência, é um esforço de adesão que vai existir no solo, que vai também combater o escorregamento. Então, basicamente, a tensão de cisalhamento é composta por coesão e ângulo de atrito. Além do mais, essa massa de solo, ao tentar escorregar, ela também tem que resistir ao peso da coluna de solo que existe sobre a linha base de apoio da fundação. É por isso, pessoal, que normalmente, aliás, a norma brasileira recomenda que a sapata tem que ser apoiada em profundidade, no mínimo de 1,20 m a 1,5 m, para impedir que haja deslocamentos na superfície. Se você colocar essa sapata na superfície, você não vai poder contar com essa massa de solo aqui atuante. Então, normalmente a norma recomenda que você faça um embutimento. A sapata tem que ter no mínimo 1,20 m a 1,5 m de embutimento, justamente para você poder contar com essa espessura de solo aqui. Em linhas gerais, de uma maneira mais simples para explicar para vocês, significa o seguinte, que além da sapata ter o solo ter que resistir
além da sapata ter que vencer o escorregamento, a resistência ao escorregamento, ela também vai ter que vencer o peso próprio da camada de solo, da sobrecarga de solo atuante acima da linha da sapata. Como é que você vai calcular essa sobrecarga que eu estou chamando aqui de quê? Você vai ter que saber o peso específico do solo, o gama, e multiplicar ele pela espessura de solo, ou seja, aqui no nosso caso, na prática, 1,20 m, 1,5 m, ou seja, quanto você embutia essa sapata. Então, em resumo, o solo só vai romper se ele superar o esforço de coesão, o ângulo de atrito e a sobrecarga do solo. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente monta essa equação levando em consideração esses três termos resistentes do solo: a coesão, o ângulo de atrito e a sobrecarga do solo. Bom, prezados alunos, como nós havíamos visto anteriormente, o método de Terzaghi vai trabalhar basicamente com os três parâmetros: a coesão, C, o ângulo de atrito, φ, e a sobrecarga, Q. O Terzaghi, durante os seus estudos sobre a capacidade de carga do solo, quando sendo submetido a tensões oriundas de fundação direta, que é o caso que nós estamos estudando, ou seja, sapatas, radiês, vigas de fundação, etc., ele detectou dois tipos de casos possíveis de comportamento do solo que eu estou desenvolvendo para vocês aqui nesse gráfico. A curva tensão-recalque, ela pode ter dois formatos. Essa curva azul aqui, que é relacionada à ruptura geral, e essa curva em preto aqui, que é a ruptura local. Quando é que acontece a ruptura geral? A ruptura geral, pessoal, vai acontecer de quando os solos são normalmente mais resistentes, solos que apresentam maior capacidade de carga, solos que vão ter NSPT, estão lembrados do NSPT da sondagem? NSPT mais altos. Quando é que vai acontecer a ruptura local? A ruptura local vai acontecer em solos que têm menor resistência, que vão ter valores de NSPT mais baixos. Vocês devem ter em mãos uma tabela que veio da internet, e eu vou pedir para vocês agora aí darem uma olhada nela, por gentileza, onde eu vou identificar para vocês os solos. A minha tabela está aqui, e vocês devem estar dando uma olhada aí. Por favor, deem uma olhada na tabela 3 e na tabela 4. Na tabela 3, nós temos as consistências das argilas. Onde é que vai acontecer ruptura geral? Essa desenhada em azul aqui. Ela vai acontecer nas argilas rija, muito rija e dura. E no caso das areias? As areias estão aí na tabela número 4, que fala da compacidade das areias. Elas vão acontecer nas areias medianamente compacta, compacta e muito compacta. Obviamente, as outras três linhas do solo argiloso e do solo arenoso, obviamente, são aonde acontece a ruptura local. Portanto, a ruptura local ocorreria no caso das argilas. Tabela 3, muito mole, mole e média. Olhando a tabela 4, a ruptura local ocorreria nas areias fofa e pouco compacta. Bom, com isso visto, agora nós vamos estudar detalhadamente cada um desses mecanismos de ruptura e seus respectivos equacionamentos. Bom, então aqui está o caso para vocês da ruptura geral, que é o primeiro caso que eu apresentei para vocês anteriormente. Só recapitulando, a ruptura geral é aquela que vai acontecer em solos mais resistentes, ou seja, nas argilas de rijadura, que está aí na tabela 3 de vocês, ou no caso das areias medianamente compacta, muito compacta, que está na tabela 4 de vocês. Então vejam só, se o material for argiloso, você vai olhar qual é a resistência dele. Se ele for de uma resistência de rijadura, como é que você vai saber resistência rijadura? Pega a tabela agora e dá uma olhadinha aí, por favor. Vejam aí, ó, argila rija, o SPT é de 8 a 15 golpes. Vejam a segunda coluna aí. Ou seja, se o solo tiver entre 8 e 15 golpes de NSPT, nós vamos classificá-lo como argila rija. Se o solo tiver NSPT entre 15 a 30 golpes, nós vamos classificá-lo como argila muito rija. E assim sucessivamente. Ou seja, as três últimas linhas da tabela 3 são de casos em que a argila sofre ruptura geral,
caso número 1 do método de Terzaghi. Vamos olhar agora para a tabela número 4, pessoal. Vejam aí na tabela número 4. A areia medianamente compacta, SPT de 10 a 30. Areia compacta de 30 a 50 e assim sucessivamente. Notem que também são as últimas 3 linhas da tabela número 4, os casos em que quando o solo é predominantemente arenoso, ele estará sujeito ao efeito da ruptura geral. Com isso definido, a gente consegue passar agora aqui, pessoal, para a equação da ruptura geral que o Terzaghi estabeleceu para esses casos. Vejam que a capacidade de carga do solo depende da coesão, do ângulo de atrito e da sobrecarga. Então são 3 parcelas que formam a equação. Sendo que, no caso da coesão, nós vamos ter o parâmetro C, que é, obviamente, o valor da coesão. Aí vocês vão se perguntar assim, mas onde é que eu vou obter esse parâmetro? Dá uma olhada, por favor, novamente na tabela número 3. Vejam que a terceira coluna é o valor da coesão. Então, por exemplo, aí, ó, você tem aí argila rija, quarta linha, SPT 8 a 15. Vejam a coesão, vai de 50 a 100. É uma regra de 3. Se o SPT vale 8, a coesão vale 50. Se o SPT vale 15, a coesão vale 100. E assim sucessivamente. Normalmente é assim que a gente faz nos cálculos quando estamos dimensionando a capacidade de carga de sapato. Na sequência, nós temos aqui ó, o parâmetro NC, que eu fiz um traço azul embaixo, o parâmetro N-gama e o parâmetro NQ. Eles são o quê? São fatores de atrito. Eles dependem do ângulo de atrito do solo. Então vocês vão dar uma olhada lá na tabela número 1 e vocês vão identificar na tabela número 1 que existem 3 colunas. A coluna do ângulo de atrito, que é a primeira, a segunda coluna, ruptura geral, que é subdividida em 3 colunas menores, e a terceira coluna, ruptura local, que é subdividida em 3 colunas também. Obviamente, estamos no primeiro caso, o caso da ruptura geral. Portanto, quando está se tratando de ruptura geral, nós vamos trabalhar com a primeira coluna. Olha aí os fatores. Ó. Se o ângulo de atrito do solo for 0 graus, primeira linha, quanto vai valer o NC? 5,7. Quanto vai valer o N-gama? 0. E quanto vai valer o NQ? 1. Por que o N-gama aqui vai valer 0? Obviamente, se você não está considerando atrito, essa parcela automaticamente vai ser anulada. É isso, para isso que servem esses parâmetros. Na sequência, com um pontinho preto aqui embaixo, eu estou identificando os fatores de forma. Então, para isso, alunos, vocês vão precisar da tabela número 2. A tabela número 2, ela é o fator de forma em relação ao tipo de sapata que você está projetando. Se você está trabalhando com uma sapata, por exemplo, quadrada, dá uma olhada aí, por favor, na segunda linha da tabela. SC 1,3, S-gama 0,8 e SQ1. São os parâmetros que você vai usar em SC, S-gama e SQ. Não é uma sapata quadrada, é uma sapata retangular. Vejam a última linha da tabela 2. 1,1, 0,9 e 1, respectivamente, para os fatores SC, S-gama e SQ. Perceberam? Então é tudo interativo. A gente já tem as tabelas pré-definidas, resta saber qual é a tabela mais adequada a ser utilizada. Não menos importante, você também vai precisar do parâmetro gama, que é o peso específico do solo, conforme nós já vimos em mecânica dos solos. O B é uma dimensão da sapata, como isso aqui é diretamente proporcional, por questões de segurança, normalmente nós trabalhamos com a menor dimensão da fundação. E, finalmente, a sobrecarga Q, que nós já havíamos discutido anteriormente, que é o peso específico vezes a espessura da camada de solo, conforme nós já havíamos visto em uma das aulas. Bom, pessoal, essa é a equação geral para ruptura geral. Daqui a pouco, na próxima aparição, eu vou apresentar para vocês a equação quando se trata de ruptura local. Bom, alunos, agora o que vocês estão vendo aqui no quadro é o segundo caso estudado pelo Terzaghi do comportamento do solo quando submetido a uma tensão proveniente de uma carga de uma fundação direta, que é a ruptura local. Então daqui, ó, é aquele outro gráfico onde você não tem um ponto bem estabelecido da ruptura. Não fica claro
em que determinado momento, em que exato momento aconteceu a ruptura do solo. O Terzaghi classificou isso como ruptura local. Estão aqui quais são as características de resistência de materiais sujeitos a isso. No caso das argilas com consistência de muito mole a média. Peguem aí de novo a tabela 3. Dá uma olhada aí na tabela, por gentileza, nas 3 primeiras linhas, ou seja, quando o SPT da argila fica na casa aí de -2 até 8, você está no caso da ruptura local. É o jeito que nós vamos utilizar normalmente para identificar o tipo de ruptura que acontece. Recapitulando, as 3 primeiras linhas da tabela 3 são os casos em que a argila está sofrendo ruptura local. A mesma coisa vai acontecer com o caso das areias, tabela número 4. Só que nesse caso são só as 2 primeiras linhas, já que a compacidade da areia vai variar de fofa a pouco compacta. Areia fofa ou pouco compacto, as 2 primeiras linhas da tabela 4, são casos onde a ruptura será do tipo local. Qual é o SPT para vocês poderem identificar em campo? Vai de 4 a 10, ok? Bom, com isso, o Terzaghi fez pequenas alterações naquela primeira fórmula, que eu até chamei ela de fórmula geral, porque os trabalhos iniciais foram feitos com os materiais mais resistentes. Depois é que o Terzaghi evoluiu para solos menos resistentes. Basicamente, quais são as alterações? Vai surgir aqui, na parte referente à coesão, no parâmetro referente à coesão, 2/3. Em outras palavras, a gente vai trabalhar com aproximadamente aí 0,67 da coesão, ou seja, em torno de 67% da coesão. Nós vamos reduzir a influência da coesão. Vai aparecer também aqui uma pequena alteração nos fatores de atrito, da tabela 1. Por favor, peguem a tabela e olhem aí, ó. A tabela dividida em 3 colunas, pega a terceira coluna, é a coluna referente à ruptura local. Conseguiram localizar? Vejam aí, N'(C), N'(γ), N'(Q). Mesmo exemplo do exemplo anterior. Você tem um ângulo de atrito agora de 0 graus, mas nesse caso, o seu solo não está sofrendo ruptura geral. O seu solo caiu no caso da ruptura local. Então você não vai usar a segunda coluna, você vai usar a terceira coluna, que é a da ruptura local, ou seja, o N'(C), o N'(γ), N'(Q), correspondente ao ângulo de atrito que você tiver disponível no momento do exercício. Nos demais casos não muda nada, peso específico, dimensão da fundação, sobrecarga, fatores de forma, permanece da mesma forma como no caso genérico, no primeiro caso apresentado na aparição anterior. Deste modo, pessoal, isso é um método de Terzaghi. Ele divide basicamente o solo em 2 tipos, de acordo com a sua resistência e seu comportamento de deformação. E a partir de agora, nós vamos desenvolver exercícios para a gente conseguir fixar melhor esses conteúdos. Vamos lá? Bom, pessoal, então agora nós vamos começar a desenvolver alguns exemplos para a determinação da capacidade de carga do solo. E o primeiro exemplo que eu preparei aqui para vocês é um exemplo de um cálculo de ruptura geral, quando o solo apresenta o comportamento de ruptura geral. Lembrando vocês que o Terzaghi definiu 2 tipos de rupturas nos solos. A ruptura geral, que acontece em solos mais resistentes, independente se seja argila ou areia, o que vai determinar é o NSPT, ou ruptura local, quando os solos possuem menor resistência, mas uma capacidade de suporte mais baixa. Nesse caso aqui, o exercício está dando, eu preparei o seguinte exercício, estou pedindo o seguinte para vocês. Calcule a capacidade de carga de uma sapata quadrada de 2 metros de lado. Então ali eu já estou definindo qual é a geometria, quais são as dimensões dessa sapata, que está apoiada a 1,5 m de profundidade, ou seja, estou definindo para vocês no embutimento, como daqui a pouco nós vamos poder ver um pouquinho melhor. E o que tem aqui? Ela está apoiada numa camada de argila. Então estou definindo para vocês o tipo de solo, e essa argila vai apresentar os seguintes parâmetros: peso específico de 15 kN por metro cúbico, coesão de 100 kN por metro quadrado ou 100 kPa e o ângulo de atrito de 0 grau. Agora, na sequência, eu vou apresentar então a resolução desse exercício para vocês. Bom, pessoal, está aqui então agora a resolução do exemplo do caso da ruptura geral. Transcrever aqui na lousa os dados que vocês têm no enunciado. Trata-se de uma sapata quadrada de 2 metros por 2 metros de lado. Eu adotei a profundidade de embutimento de 1,5 m, que é o que normalmente o pessoal emprega em obra, tá? Essa profundidade vai de 1,20 m a 1,5 m, eu adotei 1,5 m aqui.
E esses são os dados do solo de apoio da sapata, onde eu disse para vocês no enunciado que se trata de uma camada de argila, com peso específico de 15 kN por metro cúbico, coesão de 100 kPa, e por se tratar de argila, a gente não vai considerar ângulo de atrito, portanto o ângulo de atrito é 0 graus. O que é que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão definir qual é o tipo de equação que vocês vão trabalhar. Nesse caso aqui, a gente já sabe que é a ruptura geral, porque nós estamos resolvendo um exemplo para vocês. Na prática, na prova, no dia a dia profissional, vocês é que vão ter que definir qual é esse mecanismo. O que é que vocês vão olhar? Ora, se se trata de argila, o único parâmetro que você tem para olhar é a coesão. Então você vai pegar aí a tabela da internet, a tabela número 3, e vai olhar a coluna da coesão, que é a terceira coluna nessa tabela. Localiza aí, por favor, a coesão. Veja aí, ó, coesão de 100 kPa, ela aparece em duas linhas. Ou seja, argila de consistência rija a muito rija. Está aqui, ó. Coesão de 100 kPa significa argila rija a muito rija. Obviamente, como nós já sabemos, portanto, isso se trata de ruptura geral. Recapitulando para vocês o que nós já explicamos, ruptura geral em argilas geralmente vão acontecer nas três últimas linhas dessa tabela. Analogamente, na areia, as três últimas linhas da tabela de areia. Então, se trata de ruptura geral, a equação é a equação geral, aquela equação onde a gente não tem os parâmetros, não tem o 2/3 aqui e não tem aqueles parâmetros quando se trata de ruptura local. Ou seja, é a fórmula geral, porque a gente chama de fórmula geral mesmo, porque foi a fórmula original que o Terzaghi desenvolveu. Então está aqui, ruptura geral. Quanto que é o ângulo de atrito do solo? Está no enunciado, é 0 graus. Mesmo que não tivesse dado no enunciado, é material argiloso, ele não tem ângulo de atrito, é 0 graus. Então está aqui, ó, ângulo de atrito de 0 graus para a ruptura geral. Vocês vão olhar para a tabela 1 de vocês aí e vão extrair os parâmetros. Ângulo de atrito de 0 graus é a primeira linha da tabela. Ruptura geral é a segunda coluna da tabela aí. E aí, daí eu vou extrair, ó, para 0 grau, NC igual a 5,7, N gama 0, NQ igual a 1. Sapata, tabela número 2, fator de forma, sapata quadrada, está no enunciado, foi dado isso no enunciado, será sempre fornecido isso para vocês no enunciado. Portanto, os parâmetros SC, S gama e SQ correspondem a 1,3, 0,8 e 1, segunda linha da tabela 2, ok? Com esses dados, portanto, pessoal, agora a gente vai simplesmente fazer uma substituição. Nós vamos substituir os dados que nós captamos, que nós capturamos das tabelas e vamos aplicá-las na equação da ruptura geral. Então está aqui novamente a equação da ruptura geral para vocês, onde eu tenho os parâmetros de coesão, ângulo de atrito e de sobrecarga, e na próxima linha aqui eu já venho substituindo os parâmetros que eu adotei do enunciado do exercício ou que eu captei das tabelas que nós adotamos. Então está aqui, ó, coesão é do enunciado do exercício, 100 kPa, NC é o parâmetro de fator de atrito, ruptura geral, NC igual a 5,7, está aqui. SC, fator de forma, sapata quadrada, SC é igual a 1,3. Na sequência, meio de gama, quem é gama? Peso específico do solo, enunciado. B, largura, menor largura da sapata, está no enunciado, trata-se de uma sapata quadrada de 2×2. N gama, tirado da tabela 1, vale 0. S gama, tirado da tabela 2, 0,8. Q é a sobrecarga. Lembram-se, Q é igual a gama vezes H, é o peso da coluna de solo que a sapata precisa levantar, que a sapata precisa mover. Ela vale, a expressão é gama H. Então está aqui, ó, gama do solo, 15, está lá no enunciado, vezes H, que é a profundidade de embutimento, 1,5 m. Esse embutimento aqui. Então esse embutimento sempre vai ser fornecido para vocês também, para que vocês não tenham que arbitrá-lo, ok? Aí, consequentemente, o NQ é 1, e o S da tabela 1, e o SQ é 1, que também eu extraí da tabela 2. Fazendo as contas aqui, em preto, o valor vai dar 741 kN por metro quadrado. Como todo esse termo aqui, ó, em vermelho está sendo multiplicado pelo zero do N gama, obviamente que esse termo dá zero. E finalmente aqui em azul, o termo do solo, da sobrecarga, que vai dar 22,50 kN por metro quadrado. Somando-se esses dois parâmetros,
nós chegamos a 763,50 e aí, de acordo com a NBR 6122, que trata de projeto de execução de fundações, nós temos que dividir a tensão de ruptura por um fator de segurança. Como isso se trata de um método teórico, um método de Terzaghi, nós vamos dividir necessariamente por 3. Sempre será dividido por 3 quando se tratar de método teórico. Então está aqui, ó, eu vou pegar a tensão de ruptura, 763,50 kN por metro quadrado, e vou dividi-la pelo fator de segurança 3, aonde eu vou chegar, portanto, que a tensão admissível é igual a 254,50 kN por metro quadrado, definindo assim então a tensão admissível da camada de argila desse exemplo. Agora que vocês já viram como se calcula a capacidade de carga do solo no caso da ruptura geral, temos agora aqui um exemplo de ruptura local. Mesmo jeitão, o enunciado, calcule pelo método de Terzaghi a capacidade de carga do solo. Dados agora, nesse caso, sapata quadrada também de 1 por 1, solo arenoso, o ângulo de atrito de 30 graus. Por ser areia, não tem coesão, coesão igual a zero, e peso específico do solo de 17 kN por metro cúbico. Agora eu vou desenvolver para vocês esse exercício. Vamos lá? Então, pessoal, está aqui desenhado na lousa para vocês o exercício que nós estamos desenvolvendo. Nesse exemplo agora, nossa sapata tem 1 metro de lado, é uma sapata quadrada, continua sendo quadrada, com 1 metro de lado. E estão aqui os dados da camada de solo que nós estamos adotando agora. Nesse exemplo agora, nosso material é arenoso, com peso específico de 17 kN por metro cúbico, coesão de zero, obviamente, já que se trata de areia, então normalmente não tem coesão, e o ângulo de atrito de 30 graus, diferente do outro exemplo, onde a argila tinha coesão e não tinha ângulo de atrito. Eu mantive a profundidade de 1,5 m, porque normalmente é o padrão que o pessoal faz em obra. A profundidade normalmente de embutimento vocês vão encontrar na prática de 1,20 m a 1,5 m. Então eu preferi manter aqui 1,5 m aqui para a resolução do nosso exemplo. Com isso, qual é o primeiro passo que nós vamos fazer? O primeiro passo é definir em qual caso na metodologia de Terzaghi nós estamos. Ou nós estamos na ruptura geral, ou nós estamos na ruptura local. Obviamente, nesse caso, é uma ruptura local. Como é que você vai saber a hora que você estiver aí em casa desenvolvendo o seu exercício? Você vai pegar a tabelinha da internet, vai olhar aqui no caso, como se trata de areia, você vai olhar para a tabela número 4 e vai olhar qual foi o ângulo de atrito que lhe foi proposto. No caso, eu estou propondo para vocês um ângulo de 30 graus. Se vocês olharem aí a terceira coluna, vocês vão ver que um ângulo de 30 graus corresponde a uma camada de areia de fofa a pouco compacta. Portanto, material que tem ruptura local. Está aqui, ó. Ângulo de atrito de 30 graus, areia fofa a pouco compacta, ruptura local. Então eu já selecionei automaticamente, a partir de agora, a equação que eu vou usar para determinar a capacidade de carga do solo, que é aquela expressão dos 2/3, onde você vai usar N'(C), N'(γ) e N'(Q). Eu coloquei de propósito em vermelho para chamar a atenção de vocês que nós trocamos agora a equação, já que estamos trabalhando com ruptura local. Com isso, eu passo agora a capturar na tabela os dados que nós vamos utilizar para a resolução do nosso exercício. Ângulo de atrito de 30 graus, vocês vão olhar na tabela número 1. Qual é a coluna que você vai olhar? Você vai olhar na coluna agora da ruptura local, a terceira coluna da tabela 1. E você vai localizar na linha do ângulo de atrito de 30 graus, primeira coluna. Então, primeira coluna, ângulo de atrito de 30 graus, você vai puxar para o lado das colunas referentes à ruptura local e você vai identificar aí que para um ângulo de atrito de 30 graus nós vamos ter N'(C) 19, N'(γ) 5,7 e N'(Q) 8,3. Na sequência, nós vamos nos preocupar com as dimensões da sapata, com a geometria dela. No caso específico aí, trata-se de sapata quadrada, portanto, os fatores de forma. Tabela número 2, SC igual a 1,3, Sγ igual a 0,8 e SQ igual a 1. Com isso, temos todos os dados necessários para conseguirmos determinar a capacidade de carga desse solo matematicamente. Então, eu repeti aqui a equação da ruptura local, 2/3 N'(C), N'(γ) e N'(Q), conforme vocês podem perceber. E agora simplesmente vou substituindo os dados. Quanto é a coesão C?
Zero. Aqui no enunciado do exercício. Quanto que é o parâmetro N' C? 19. Está aqui, ó. 19, porque se trata de ruptura local de uma areia de 30 graus. 19. Quanto é o valor do SC? 1,3, já que se trata de sapata quadrada. Analogamente a isso, eu também adotei isso no segundo termo referente ao atrito do solo. Então está aqui, ó, meio, que é da equação, gama, está no enunciado, 17 kN, B, 1 metro, menor dimensão, como se trata de uma sapata quadrada, é 1 metro mesmo. Aqui é sempre a menor dimensão. N' gama, da tabela, 1, 5,7, S gama, da tabela 2, 0,8. Estão percebendo? Trata-se meramente de uma substituição de dados a partir do momento que você já tem os parâmetros definidos nas tabelas. Por isso que eu elaborei essas tabelas para vocês, porque elas serão muito úteis na resolução desses exercícios. Na sequência aqui, nós temos a sobrecarga, gama vezes H, como nós já vimos anteriormente. Então, quanto é o gama do solo? Pelo enunciado, 17 kN por metro cúbico, numa profundidade de 1,5 m. N', novamente vem lá da tabela número 1, para a ruptura local ele vale 8,3, e SQ que vem da tabela número 2, quando a sapata é quadrada, 1. Fazendo as contas, como aqui está tudo multiplicado por 0, vai dar 0, esse termo em vermelho dá 38,76, e esse termo em azul, 211,65. Somando, temos 250,41 kN por metro quadrado, que é a tensão de ruptura desse solo. Quanto é a tensão admissível? É usar o termo da NBR, 6122. A tensão admissível do solo é a capacidade de carga dividido por 3, ou seja, 250,41 dividido por 3. Lembrando a vocês que esse 3 é um fator de segurança, vai ser sempre 3. Portanto, a tensão admissível desse solo seria de 83,47 kN por metro quadrado. Bom, pessoal, com esse exemplo, a gente está fechando o ciclo do método teórico para a determinação da capacidade de carga do solo, o método de Terzak. Agora, vocês peguem a lista de exercícios que está na internet e tentem vocês resolver os exercícios. Para apoiá-los, será fornecido também o gabarito. Sugestão: tenta resolver o exercício com base nas explicações que foram dadas e só depois você recorre ao gabarito, para você poder confrontar e verificar onde estão as suas dúvidas para que você possa saná-las. Bons estudos para vocês!